E hoje eu vou trazer aqui para vocês as minhas impressões finais sobre o Samsung M53 5G. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai conferir aqui as impressões finais a respeito aqui do Galaxy M53 5G ou simplesmente Galaxy M53, tá? Eu já trouxe o vídeo de primeiras impressões e já dei os meus pitacos iniciais nesse vídeo de primeiras impressões. Se você ainda não conferiu, vai estar aqui na descrição o link do vídeo anterior a esse aqui, tá? Mas hoje a gente vai falar aqui a respeito da autonomia, como é que eu achei que ele se saiu, se ele teve aí uma boa performance no uso do dia a dia e tudo mais. Recapitulando aqui algumas informações a respeito das especificações aqui do M53, para que a gente possa dar sequência na nossa análise final, é o seguinte, ele vai ter aqui uma tela Full HD Plus, Super AMOLED Plus, com taxa de atualização de 120 Hz, mas essa taxa não é variável. O que significa isso? Significa que você vai ter que optar se você vai deixar a taxa de atualização em 60 Hz, portanto economizando mais bateria, ou vai deixar ela em 120 Hz, ganhando fluidez, mas perdendo um pouquinho aí na autonomia final. Além disso, a tela tem 6.7 polegadas, você vai ter um sensor principal aqui traseiro de 108 megapixels, o frontal é de 32 megapixels, você vai ter aqui também um armazenamento interno de 128 GB, sendo que você consegue expandir a memória desse aparelho aqui até 1 TB. A bandejinha dele de SIM card é híbrida, então você pode escolher se vai utilizar 2 SIM cards juntos ou um SIM card mais o cartão de expansão de memória, tá? Vê lá no primeiro vídeo que eu dei um toque aí a respeito do cartão de memória que é preciso utilizar nesses aparelhos. Além disso, ele vai trazer aqui 8 GB de memória RAM e, para finalizar aqui as nossas especificações, ele traz uma bateria de 5.000 mAh, tá? Então vamos lá, falando das minhas impressões a respeito do uso do dia a dia. Bom, o uso do dia a dia, um uso padrão, ele se saiu extremamente bem, não houve qualquer tipo de problema, lembrando que ele tem aqui o processador Dimensity 900 com litografia de 6 nanômetros, tá? Eu esqueci de falar, mas ele tem o processador Dimensity 900. E esse processador dá conta do recado tranquilamente para tarefas do uso do dia a dia, sem maiores complicações. Você não vai sentir engasgos, você vai ter o seu multitarefa rodando tranquilamente, 8 GB de RAM tranquilamente dá conta do recado e você vai encontrar aqui uma performance muito boa para todo tipo de aplicação geral, tá? Inclusive para jogos, você vai ter também uma boa aplicação, embora não seja o foco exatamente desse aparelho aqui, ele é um aparelho mais intermediário, ele não está focado exatamente aí nos games, mas até que ele consegue dar conta do recado, só não espere uma alta performance por parte do M53, porque isso ele não vai entregar para você, tá? Você vai ter ali configurações no geral, no médio, e aí você vai conseguir jogar o seu joguinho tranquilamente. Com relação ao brilho da tela dele, você não vai ter problema para enxergar as suas notificações, mandar as suas mensagens, fazer leitura aí das mensagens eventualmente que você receba nos seus mensageiros, tranquilamente, tá? Mesmo debaixo de luz de sol forte, claro, se não tiver diretamente incidindo sobre a tela, você vai ter uma ótima visibilidade. Ele tem um brilho bem interessante da tela. Se tiver batendo um sol muito forte, talvez você encontre alguma dificuldade, mas só em casos mais extremos. As conectividades desse aparelho aqui também são muito boas. Você vai encontrar aqui o 5G, que é o novo sinal aí de dados móveis que as operadoras estão implementando no país, e você vai ter também aqui o Wi-Fi em 2 frequências, que é o de 2.4 GHz, que é a mais comum, e é de 5 GHz também, tá? Então, se você tiver em casa aí no seu Wi-Fi e tiver o Wi-Fi 5 GHz, ele vai conseguir usufruir melhor da conexão da sua residência, tá? Então ele tem boas conectividades, sensor dele de biometria funciona perfeitamente, eu fiz já o teste no primeiro vídeo, se você não conferiu, mais uma vez o link vai estar aqui embaixo na descrição para que você possa conferir. E com relação à bateria dele, ele conseguiu entregar uma autonomia aí tranquila de um dia inteiro de uso, tá? Mesmo um dia mais punk de uso, ele conseguiu entregar uma boa performance. Se você tiver um uso mais padrão, você deve conseguir chegar até o meio do dia seguinte, inclusive, tá? Vai depender, claro, do tipo de uso que você vai fazer, se você deixa o brilho no máximo ou não, se você utiliza aqui o volume dele muito alto para poder ouvir aí eventualmente suas músicas, ver vídeos no YouTube e afins, mas de modo geral, um uso padrão vai garantir uma bateria de até um dia e meio. Em termos de
câmeras, o aparelho conseguiu entregar boas fotos quando as fotos eram feitas durante o dia utilizando o sensor principal, tá? A macro também ficou interessante, já o sensor ultra-wide não consegue entregar um resultado tão bom quanto o sensor principal. Isso aí já é esperado, tá? E fotos noturnas vão ter granulação mesmo ativando o modo noturno. Então você tem que tomar cuidado com as fotos noturnas que você vai fazer com esse aparelho aqui. As fotos noturnas feitas com a câmera principal traseira ainda vão ter uma qualidade um pouco mais interessante. As fotos feitas com a ultra-wide durante a noite já não consegue entregar boa performance. Câmera frontal, igualmente, você vai conseguir tirar boas fotos durante o dia, sem maiores complicações. Durante a noite, você já vai encontrar alguns problemas, como acontece com as câmeras traseiras. Mas isso é o padrão que a gente costuma encontrar aí no mercado. Dificilmente uma câmera se sai tão bem assim à noite. Mesmo nos celulares mais top de linha, você vai encontrar aí algum ruído nas fotos feitas à noite. Não tem como fugir disso. O aparelho consegue gravar vídeos até 4K em 30 fps ou 1080 a 60 fps. Então você vai conseguir fazer gravações aí de boa qualidade com esse aparelho aqui. Uma coisa que eu achei interessante nele é a espessura, ele é bem fininho, ele traz aqui ó, um corpo bem fininho, a câmera tem um leve ressaltinho, quase não é perceptível, mas ele é bem fininho, cabe no bolso aí tranquilamente. Ele só é um pouco largo demais e grandão demais, já que a tela dele é de 6.7 polegadas, então mesmo numa mão grande como a minha, eventualmente você pode se enrolar para conseguir utilizar toda a área de tela dele, tá? Mas isso aí são ossos do ofício, cada um vai ter uma preferência. Tem gente que prefere exatamente esse tipo de tela aqui maior, outras pessoas preferem uma tela um pouco mais mediana e tem aqueles que preferem telas mais mini, tá? No meu caso, eu achei que ele não permitiu que eu tivesse acesso completo aqui a todas as partes da tela, mas isso só é a minha opinião. 2 pontos negativos aqui que eu vou ressaltar para vocês com relação a esse aparelho, tá? O primeiro é que ele não traz case de proteção, ele não traz a capinha de proteção dele na caixa, então você vai ter que adquirir ela à parte se você quiser dar uma boa proteção para o seu smartphone, já que a traseira dele é em plástico, se bater no chão pode ser que quebre. A tela do produto tem Gorilla Glass 5, ele vai ter uma boa resistência a riscos e quedas também. De qualquer maneira, não é bom facilitar, a capinha vai ajudar bastante na proteção do produto. E o segundo ponto negativo, que talvez seja o mais negativo de todos, é o preço dele, que ainda está muito alto, tá? Pela faixa de preço desse produto, você consegue encontrar outros aparelhos de categoria superior a ele, entregando uma performance melhor, tanto em desempenho quanto também em câmeras, como é o caso, por exemplo, do Samsung S21 FE, como é o caso do Samsung S20 FE, como é o caso de outros aparelhos da própria Samsung que conseguem trazer aí um resultado, uma performance melhor do que o M53. Então ainda está salgado, vamos esperar mais um pouquinho aí. Quem quiser adquirir, eu aconselho que espere mais uns 2 meses aí aproximadamente, que aí você vai começar a encontrar preços mais convidativos, tá? Por enquanto, eu acho que não vale a pena você pagar aí quase 2.500 por um aparelho como esse aqui. Meu veredito final é o seguinte: é um bom aparelho, tem um bom desempenho, não vai te deixar na mão nesse quesito de desempenho, mesmo que você queira jogar um joguinho aí mais módico, com configurações mais medianas, você não vai ficar na mão com esse aparelho aqui, tá? E tarefas do dia a dia, não vai ter nenhum tipo de engasgo, absolutamente nada. As câmeras entregam também uma qualidade de fotos bacana durante o dia, mas, mais uma vez, eu acho que o preço dele não está compatível com o que o aparelho oferece, tá? Então eu acho que, mais uma vez, se você pesquisar dentro da própria Samsung, você vai encontrar outros produtos que são mais top que esse aqui, por um preço mais convidativo, ou pelo mesmo preço, ou até um preço um pouquinho mais baixo, tá? Vou tentar deixar link aqui no primeiro comentário fixado para que vocês possam dar uma aproveitada aí numa promoção eventualmente que eu consiga achar para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!